Estresse, tá no ar. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui, eu e as meninas, né? Vamos dar uns minutinhos para esperar o pessoal entrar, né? Vocês vão comentando aí, enquanto isso, a cidade que vocês são, se vocês estão escutando a gente direitinho. Vamos aguardar uns minutinhos e a gente já vai começar aí a nossa conversa. Tá aparecendo. Uhum. Estão nos escutando bem? Tá tudo certo? Deixem nos comentários. Vão deixando aí nos comentários se estão nos escutando, de onde vocês estão. A gente quer saber tudo, quer interagir com vocês. Uma boa noite, aí a Silvana, pessoal. Que bom ver vocês aqui. Que bom, estão dando esse retorno, que tá tudo ok, né, gente? Uhum. Certo. Então, pessoal, está tudo ok aí o áudio, né? O pessoal já está chegando. Então, a gente vai começar o nosso papo, né? Eu sou a psicóloga Fernanda, né? E eu convidei hoje para participar e para estar aqui comigo duas mães, né? Super queridas aqui, as gurias, que se prontamente, né? Aceitaram o convite. Então, eu estou aqui com a Fran Bonassi, né? Política, empresária e mãe, então, da Clara e da Cecília, né? Seja bem-vinda, Fran. Que bom que você veio. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E vamos conversar um pouquinho. Certo. E eu convidei também a Vandressa, né? Que também é uma empreendedora, mãe também, né? Do Pietro. Obrigada, então, Vandressa, por estar aqui, apaixonada por animais, trabalha com a área, né, Vandressa? Eu que agradeço pelo convite. Vamos tirar as dúvidas das mamães aí. Isso. E assim, pessoal, vocês vão interagindo com a gente. Eu tô aqui com o celular, vou acompanhando aqui pra gente ir conversando e a gente vai nesse bate-papo aí, tá? Então, assim, o que eu pedi para as gurias, né? As gurias têm filhos pequenos, né? Então, o que eu pedi? Que elas fossem pensando em algumas questões pra gente ir fazendo uma troca, né? E a gente ir pensando junto, né? Porque educar filho, gente, já é um desafio. Né? Se a gente não faz esses momentos, não abre esse espaço para a gente conversar, para a gente poder discutir algumas questões, né, tão pertinentes hoje nos nossos dias, a coisa fica mais difícil ainda. Né? Então, gurias, alguma coisa vocês pensaram para estar trazendo? Quem é que vai começar? Quer começar, Vandressa? Posso começar? Então, Então, de dúvidas, assim, maternidade a gente vai levando na sorte mesmo, vai lendo algumas coisas, vai tirando dúvidas com outras mães, a gente vai aprendendo aos pouquinhos porque ninguém nasce sabendo nada. A gente é um desafio, independente de que a gente estude tudo que for para estudar, independente do que a gente leia, sempre com o filho vai ser diferente, sempre com outra mãe vai ser diferente. Então, assim, bastante dificuldade que eu tenho com o Pietro hoje em relação principalmente à alimentação, que eu tô vindo de outro estado novamente, retornando para Farroupilha, e ele teve bastante dificuldade no almoço em relação à escola nova. Tava comendo todas as refeições, mas chegava na hora do almoço, não tava tendo jeito de comer, devido a todas as mudanças, devido a todo esse processo que ele vinha vindo. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu comer a primeira refeição do almoço, foi uma festa, uma folia. A gente deu presente para ele como recompensa também, para estimular que ele queira estar fazendo novamente, desbloquear todo esse processo que ele teve, dificuldade que ele teve. Então, são dúvidas bem específicas, assim. Em relação à mamadeira também, que a gente não vem conseguindo tirar a mamadeira dele, que tá sendo um processo bem lento, bem difícil. Mais uma dúvida agora, escapuliu. Bom, por enquanto essas, depois eu vou tirando mais adiante. Vamos conversando, que eu acho que conforme a gente for falando também, eu acho que vai vindo... as mães também podem ir perguntando aqui e a coisa vai fluindo, né? Vão surgindo e a gente vai lembrando e a gente vai conversando, né? Isso. Então, eu acho que uma coisa bem importante que tu mesmo citou, né? A questão das mudanças, né? O que acontece? O Pietro, ele tem 4 anos, Isso. né? Então,
a Vandressa estava nos trazendo, assim, que eles tiveram mudança, mudaram de estado, né? Então, provavelmente, mudaram de estado, mudaram de casa, né? Mudaram de escola, então, quanta mudança junto, né? E as crianças, quando são bem pequenas, assim, geralmente eles não conseguem verbalizar, né? Então, se para nós adultos, quando a gente enfrenta essas mudanças, né? Eu digo que eu, adulto, quando me mudei para Farroupilha também, né? É uma readaptação, é gente nova, minhas referências estavam longe, né? Então, para a criança que não tem essa maturidade que a gente tem, é mais difícil ainda. Por quê? Porque ela não consegue verbalizar o que está angustiando, que parte dessa mudança que está mais difícil. E aí, o que acontece? Ela começa a mostrar através de algum comportamento, né? Então, ela, no caso, elegeu, né? Ela, quando eu digo a criança, né? O Pietro elegeu, nesse caso, a refeição, né? A questão com a sua alimentação para mostrar que alguma coisa não estava confortável para ele, né? Então, assim, geralmente, o que a gente tem que ficar atento, né, gurias? Porque, assim, esse comportamento, ele tem que durar o tempo de uma adaptação, né? Então, bom, se isso perdurar, né? Se isso for há mais tempo, se isso se mantiver por mais tempo, a gente tem que pensar, opa, né? Teve uma mudança significativa de comportamento que está se mantendo. Então, bom, ele já veio, já está há alguns meses já numa cidade nova, já está com uma rotina já estabelecida, já tem vínculos com alguns coleguinhas e mantém um comportamento atípico, né? Então, aí é o caso da gente prestar um pouquinho mais de atenção e poder entender o que ele está querendo nos dizer com esse comportamento. Tá? Mas eu acho assim, bom, o Pietro já nos disse que bom, que ele está conseguindo lidar com essas alterações, porque ele começou então, voltou, então hoje, né, coincidentemente, hoje o Pietro conseguiu então nos mostrar essa diferença, né, essa possibilidade de adaptação da criança. Né? Então, acho que foi bem pertinente. Outra questão que tu trouxe bem importante, e aí a gente fala na questão da alimentação, olha como tem tudo envolvendo a oralidade da criança, né? Porque a alimentação é a mamadeira, né, que está com dificuldade, ele está com 4 anos. Então, se a gente pensar em desenvolvimento infantil, com 4 anos a criança já não está mais na fase oral. Né? Então, ele já tem possibilidade de não ter aquela dependência tão grande, né, que eles têm na mamadeira, do bico, da chupeta, os que usam, né? Mas a gente sabe que tanto a mamadeira quanto a chupeta, eles têm um vínculo, eles têm uma representação afetiva para a criança. Ele não é só um objeto que serve para dar o alimento, né? Ele tem uma ligação, uma carga afetiva, né? Então, por isso que às vezes é mais difícil esse processo, né? Claro que é bem importante aqui, eu sempre digo, né? Não existe receita de bolo. Porque eu sempre digo, cada criança, ela é única. Eu atendi várias crianças aqui e nunca eu achei uma criança igual a outra. Né? Então, se eu tenho 4 filhos, os meus 4 filhos vão ser diferentes um de outro, independente do pai e da mãe ser o mesmo. Né? Então, a gente tem que olhar a criança sempre na sua individualidade e também olhar as famílias nessa individualidade. Né? Então, pensando e retornando na questão da mamadeira, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, se os pais, se a mãe, se o pai estão prontos, né, para fazer essa transição, porque não é só a criança que tem que estar preparada. Né? Os pais também precisam estar prontos para que isso aconteça. Né? Por quê? Porque significa que o filho está crescendo, e às vezes é tão bom quando eles são pequenininhos. Significa que sim, que a gente vai ter um trabalho, porque essa transição, ela exige trabalho, né? Então, a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, e eu não estou aqui em nenhum momento numa posição de julgamento, né? Eu não estou aqui dizendo, uma criança de 4 anos não precisa mais tomar mamadeira, então tu tem que tirar a mamadeira hoje. Não, gente, cada família é uma e cada criança é uma. Então, assim, ó, os pais hoje trabalham tanto, a gente corre, e a mamadeira não deixa de ser uma praticidade. Faz aquele leitinho ali, a criança com 4 anos mesmo já pega o seu leite, já na hora de dormir, às vezes a gente está exausto, a gente trabalhou, ralou o dia inteiro, né? Aí chega de noite,
tu dá aquele, a criança já tá condicionada, né? Toma aquele lelezinho lá e pá, desmaia, né? Então, por isso que eu sempre digo, é importante a criança estar pronta e a família também. Com isso, eu não estou estimulando que a criança vá usar a mamadeira, né, até os 6 anos, aos 5 anos. Não é isso. Com 4 anos, a criança já pode, já não precisa mais, né, não tem tanta necessidade. Não, porque assim, se a gente for lá, sem um aspecto afetivo, a criança com 4 anos, ela já tem habilidade motora, ela já tem capacidade para tomar num copo, né? Então, o que mantém esse objeto na rotina, né? Então, assim, claro que para isso é um esforço, né? Porque, assim, claro que ele vai querer o lelê, claro que a gente vai ter que dar um substituto prazeroso, vai ter que contar uma historinha, vai ter que... Quer dizer, aquele horário de dormir que é meia hora, pode se tornar 1 hora. 2 horas, 2 horas, né? Então, assim, ó, é um processo que exige bastante da família também, né? Então, tem crianças que são de boa. Tu vai lá no mercado, ou sei lá, vamos escolher um copinho bacana, né? Pra gente trocar uma madeira por um copo bem legal, e a gente vai com eles escolhem um bem colorido, com personagem preferido, não sei o quê. E a criança de boa, vou tomar no meu copo e deu. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, não é assim. O Pietro quis o copo, a primeira noite tomando copo, na segunda, quero minha mamadeira. Não teve copo de novo. Foi só o dia da empolgação do copo mesmo. Depois... O que é importante também é a gente, por exemplo, com 4 anos, eles já entendem alguns combinados. Então, assim, ó, sempre, às vezes a gente acha que eles não entendem as coisas, né? E eu sempre falo, quando os pais vêm aqui, eu digo assim, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente fala perto deles. Porque a gente acha que eles não estão entendendo nada do que a gente está falando, que eles estão, assim, completamente alheios ao que a gente fala, e eles são super ligados. Eles são os radares. Então, eu digo assim, ó, se a gente faz alguns tipos de combinado com eles, né, é importante a gente conversar e trazer de volta esse combinado quando eles quiserem desfazer, sabe? Então, assim, poder dizer, olha, Pietro, mas nós combinamos, lembra que a gente ia... ter esse processo, né? A mãe vai te ajudar, ou o pai, né? Porque o pai também tem que participar, né? Essa é a obrigação, não é só materna, né? É um processo da família, né? Então, poder também compartilhar essa responsabilidade com o pai, porque é uma responsabilidade que também é dele, né? Vale lembrar, né? Eu sempre estou lembrando isso, porque a gente sempre fala muito das mães, né? Mas o compromisso é de ambos, né? Então, assim, poder fazer esse combinado e tá trazendo de volta. Olha, nós combinamos, lembra quando a gente foi comprar o copo? Que você já tá crescido, que você não precisa mais. A mãe vai te ajudar, ou o pai, né? Nesse processo. É difícil, às vezes, a gente deixar de fazer uma coisa que a gente tá acostumado. E a gente pode falar abertamente isso, sabe? Que a gente tá... Porque é difícil. A mamadeira também é o conhecido, né? E a gente sair da nossa zona de conforto, nós não gostamos de sair. É difícil para nós e para eles também, né? Então, é importante a gente poder tá fazendo esses combinados e trazendo, né, Andressa? Mas é assim, ó, é um processo que não é fácil, né? E que também demanda energia da família. Né? Então, não sei como é que se a Ceci ainda toma, não sei como é que ela tá nesse processo. Na verdade, a gente tirou, né? Então, assim, com a chegada da Maninha, muitas coisas mudaram na vida da Ceci, né? Então, até uma das minhas perguntas era também como lidar com o ciúme dela, né? Com a Maninha, com as outras pessoas, não só comigo, não só com o pai. Como a gente não repreender ela o tempo inteiro, né? Porque muitas vezes a gente diz, Ceci, não faz assim com a Maninha. Ceci, não pega, ela quer muito pegar ela quer estar junto, ela quer apertar, ela acha que é uma boneca, né? Então, pra ela, tem 4 anos, a Mana tem 5 meses, ela acha que a Maninha é uma boneca. Então, muitas vezes a gente diz, Ceci, não faz isso. Daí ela fala assim, a Mana puxou meu cabelo, pra gente xingar a Mana também. Sim, claro. Sabe? Então, a gente tem que dizer, Clara, não puxa o cabelo da Ceci, Clara. E daí ela fica assim, feliz que a gente também repreendeu a irmã dela, sabe?
Então, assim, muitas vezes eu e o Ricardo, a gente tem essa dúvida, assim, porque às vezes a gente pensa, pô, a gente passou o dia inteiro dizendo, se não faz isso, sabe? Repreendendo ela o tempo inteiro, e daí chega no final do dia, muitas vezes ela tá cansada, sabe? Daquilo ali, e daí ela não quer mais saber da irmã, ela não quer mais saber de mim, não quer saber do Ricardo, ela se revolta com aquela situação familiar, sabe? Então, assim, como lidar com isso, sabe, Fernanda? Então, gente, primeiríssimo lugar, né, a gente pensar que o ciúme do primogênito, quando vem um irmãozinho mais jovem, é super natural e esperado. Gente, se eu pedisse aqui para vocês fecharem os olhos e pensarem que vocês têm duas pessoas que amam muito vocês, que fazem vocês se sentir mega seguros, que vocês confiam naquela pessoa, que fazem vocês se sentirem únicas, que vocês se sentem acolhidos, que é a segurança de vocês. Pensem se vocês tivessem duas pessoas que significa isso para vocês. Vocês são tudo para elas. Agora vocês imaginem, se coloquem nessa situação. Vocês imaginem que uma dessas pessoas diz assim: olha, gurias, eu sinto informar, mas assim, vai ter alguém que vai entrar nesse trio. Gente, o mínimo que ia dar é uma insegurança. Ai, meu Deus, mas o que pode acontecer com uma outra pessoa nessa relação? Sabe? Tá tudo tão... Se nós pensarmos, vamos pensar em outros relacionamentos, né? Eu brinco muito que tem as meninas, né, de uma determinada idade, assim, que tem as the best, né, as melhores amigas. Quando entra uma terceira, já dá um desconforto. Por quê? Porque se tem medo da perda, né? E com a criança é a mesma coisa. Então, assim, tá tudo redondinho. Eu tenho um pai e uma mãe que me amam, que me acolhem. Eu sou tudo, eles vivem dizendo que eu sou tudo na vida deles. Que eu sou... E aí agora vai chegar uma outra pessoa nessa relação. Pensem como eles se sentem, né? Então, assim, os ciúmes do irmão mais novo é muito comum e é esperado e é compreensível. Se a gente tiver um pouquinho de empatia, a gente vai entender que é muito compreensível, né? Pensando assim em termos de relacionamento. E aí a gente tem que pensar assim, ó, a criança, ela não tem a maturidade, né, que um adulto tem para entender que essa pessoa, né, que está vindo vai agregar mais à família, que vai ter mais amor, que ela também vai receber afeto, que também vai ter essa troca, né? O que ela tem medo? Ela tem pânico da perda. Então ela tem medo de perder o amor dos pais, ela tem medo de perder a atenção, porque a exclusividade ela já sabe que vai perder. Né? Então ela já sabe que ela já não é mais a única, né? A única filha, no caso, né? Então, assim, pensem quantas coisas elas têm que gerenciar. E aí a gente fica pensando assim, tá, a gente fez tudo certinho, fez aquele trabalho, levou o primogênito, filho mais velho, nas eco, né? Mostrou, porque a gente faz algumas coisas assim para incluir, né? Acredito que vocês também, né? No teu caso, também deve Para ir ter. acompanhando e entendendo que vai chegar alguém, né? Então, geralmente, a gente fez tudo redondinho, ajudou a escolher peças do enxoval, né? Teve toda aquela conversa e todo aquele preparo, né? E aí chega a mãe e o pai com um pacotinho em casa, né? E aí, o que acontece? O bebê, quando ele é muito pequeno, ele exige muito, né? Então, claro que ela percebe que tem muita atenção para esse bebê. E aí, claro que algumas incertezas, né, se fortalecem, né? E aí, o que pode acontecer? É bem comum crianças, quando chega um irmão mais novo, começarem a ter algumas regressões de comportamento, que pode ou não ter acontecido com a Cecília, mas pode acontecer, né? Então, às vezes, começa a ter uma fala mais infantilizada, as crianças que já não faziam mais xixi de noite, por exemplo, começam a fazer de novo, ou dar uma escapulida de vez em quando. Algumas coisas nas refeições, por exemplo, comia já bem, começa a fazer birra para comer, né? Então, alguns comportamentos, para quê? O que são isso, né? São tentativas, né, de resgatar uma atenção, né, que não está recebendo. E às vezes até essas questões assim de manipulação também é uma forma, né, de se mostrar presente.
né? Então, algumas coisas assim que a gente tem que considerar. Primeiro, que é uma coisa que não é só para crianças pequenas, mas eu acho que é para a vida, é a gente não comparar os filhos, né? Então, cada um tem as suas individualidades. Eu sei que enquanto mãe, eu sei que eu tenho 3 filhos. Então, assim, enquanto mãe, às vezes, a gente acaba fazendo essa comparação, né? Mas é importante que quando a gente percebe que a gente vai fazer esse movimento, a gente poder se questionar, né? Fazer uma reflexão em relação a isso, né? Então, uma coisa que a gente deve procurar evitar é essa comparação, né? Então, principalmente quando tu vai pontuar algo negativo do teu filho, pontuando uma qualidade do outro, né? Ah, por que tu não é tão organizado como fulano? Tu não é tão estudioso? Ou por quando de vez em quando a gente fala na frente deles, nem é direcionado a eles, né? Ah, tu lembra, por exemplo, né? Não é o caso, né? Mas eu tipo, vou te usar o teu exemplo. Tô falando com o teu esposo, né? Ah, tu lembra quando a Cecília era assim desse tamanho, passava chorando, tinha cólica, não... Entende? Às vezes a gente nem tá pontuando para a criança, né? Mas eles conseguem perceber que há uma comparação. Outra coisa que tu trouxe também, que a gente tem que ficar atento, é a mudança de rotina quando chega. O que que acontece, né? Criança é barulhenta, criança é bagunceira, criança ocupa espaço. E aí o que que a gente, sem perceber, acaba fazendo? Silêncio, o maninho tá dormindo, né? Vai brincar pra lá, né? Agora, então, pensem qual é o sentimento dessa criança nesse momento, né? Então, tem que priorizar o bem-estar daquele bebezinho. Na realidade, a gente está bem feliz porque ele está descansando, a gente pode fazer alguma coisa. Há tantas outras coisas que a gente tem que fazer, não quer que acorde. Mas a criança não tem essa compreensão, né? O que que ela entende? Para o bem-estar do bebê, eu tenho que me afastar, eu tenho que fazer, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também de empatia com essa criança, né? Uma coisa que é importante, né? A gente agregar eles, eu vi esses dias, eu vi no teu Insta, né? Uma foto da Ceci ajudando no banho, né? Poder integrar eles, assim, né? Claro que tem que ser uma coisa espontânea, leve, a gente pode chamar, mas, por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma forçada de barra. Por exemplo, às vezes a gente quer tanto que eles participem que eles estão lá num brinquedo ou estão vendo um filmezinho e a gente... Ai, agora é a hora do banho da fulaninha, vem para ajudar, né? Respeitar, às vezes eles não querem, mas sempre que possível fazer com que eles participem também desses cuidados, porque aí o que que ele pensa? Opa, minha mãe confia em mim, né? Tá me delegando responsabilidades com esse serzinho. Então, de alguma forma, né, eu também sou um vínculo dessa criança que está chegando, né? Então, eu achei bem bacana aquela foto tua, né? Eu acho que tá tu, a Clara e a Ceci, eu acho que você estaria auxiliando no banho. Eu acho bem legal, né? Então, bem importante. Deixa eu pensar outra coisa. Bem importante também isso. Quando a gente tem 2 filhos pequenos, principalmente no teu caso, assim, que são 2 filhos pequenos, ou quando são maiores também, independente disso, porque os maiores também precisam. Vou me retificar. Quando tem 2 filhos e chega, enfim, um pequeno, o que que é importante? Sempre a gente ter um tempo para aquele filho, né? Então, um tempo de exclusividade para cada um dos filhos. Claro, gente, que, por exemplo, os programas em família são sempre bem-vindos, né? O contato dos irmãos, fazer umas coisas bem legais, uns programas legais em família, é muito legal. Mas é preciso também que os nossos filhos nos tenham, em algum momento, com atenção plena neles, né? Então, fazer alguma coisa que a criança curte, programar uma ida ao cinema, ou um piquenique, enfim, né? Vai depender do interesse de cada criança. Fazer alguma coisa que ele curta, né? Então, ir lá, botar o pai na responsabilidade, dar conta de que eu hoje vou, né, me direcionar, porque ela precisa, né? Os maiorzinhos precisam muito da gente. Né? Então, isso assim, às vezes não pensem que é só os pequenininhos que sentem a chegada dos irmãos. Às vezes a gente acha que um adolescente vai aceitar de boa, né? Mas ele também precisa desse cuidado, desse olhar, né? Então, pensem que é um arranjo familiar que se modifica com a chegada de um novo filho.
E esse novo filho, nesse novo arranjo, se modificam não só o papel do primogênito, mas o nosso também, né? A gente tem também que se reinventar, né? A gente também tem que se reorganizar. Não sei, gurias, se vocês, se tranquilo isso, se vocês, o que vocês estão achando, se é mais ou menos assim? Sim, é mais ou menos assim. Até quando tu fala, eu tenho uma irmã mais nova, né? E eu tinha 12 anos quando ela nasceu. E eu me lembro que eu sentia ciúmes dela, sabe? Sim. Sentia ciúmes porque minha mãe estava totalmente para aquele bebê, né? Então, assim, até às vezes a gente brinca, agora ela tem 15 anos, né? A gente também tá mais velho, mas daí a gente diz, bebê da mamãe, que tudo é pra Manu, sabe? Tudo é pra pequena, sabe? Sim. Então, realmente, os grandes também sentem. Os grandes também sentem, né? Porque a gente fica com essa ideia, né? Porque o pequenininho precisa. Na realidade, nossos filhos precisam da gente, né? Então, assim, é claro que eles vão ficando independentes, mas de alguma forma, afetivamente, eles estão ligados a gente, né? Então, quando há essas mudanças de configuração, assim, é importante, né? A gente estar atento a todos, né, dessa família. Às vezes até adulto a gente às vezes se pega dependendo de mãe, de pai, de familiar ou qualquer relação afetiva que tem ao redor. A gente também às vezes se sente, tô precisando de um colo hoje. Daí imagina para eles que são pequenininhos, né? E coisa boa esse colo, né? Que a gente tem. Porque, assim, de qualquer forma, gurias, a gente tem que entender que essa figura materna e paterna, eles são uma referência pra gente, né? Ao longo da nossa vida, eles são uma referência, né? A minha mãe e o meu pai são uma referência para mim até hoje, né? Então, eles me passaram muito mais que só a genética, né? Eles passam, e nós, enquanto pais, enquanto mães, também passamos para os nossos filhos valores, crenças. Então, não é só uma questão de figura, me criou e agora, né? Até às vezes eles nos passam coisas boas e coisas ruins, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas que a gente leva por toda a vida da gente. Né? E quantas vezes a gente se pega fazendo coisas que os nossos pais faziam com os nossos filhos. Né? Que aí a gente vai ampliar essa discussão, assim, né? Que é uma discussão que a gente... Né? A nossa tendência é fazer algumas repetições. Até porque a gente aprendeu a ser mãe com as nossas mães, né? Vendo aquilo que as nossas mães faziam. Claro que muitas vezes a gente vê, coisas que a minha mãe fazia, eu não replico na Ceci e na Clara, porque eu não acho certo, sabe? A forma como ela conduzia algumas coisas. Então eu tento ser diferente. Mas muito que veio da minha maternidade, assim, do meu maternário, claro que vem da minha mãe. E também da rede de apoio, né? Eu tenho até um grupo de apoio de outras mães, muito legal, que uma prima minha, ela criou ano passado. Então, com mães grávidas, assim, sabe? Todo mundo ganhou filho nesse ano. E foi muito legal, assim. Então, a gente tem o grupo, a gente conversa sempre. Algum bebê tá com uma dor de barriga. É normal, gurias, assim, sim, sabe? Então, é uma troca muito legal. E é o que a Vandressa falou no início, né? De ter uma rede, de ter pessoas envolvidas, de ajuda, né? Porque a gente sabe que é pesado, né? A maternidade é pesada. E quando chega, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo e a gente precisa de outras pessoas, né? Por mais que a gente estude tudo que tiver que estudar, tudo que tiver que ler, nunca vai ser o suficiente. A gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova com a criança, vai estar sempre aprendendo um jeito novo de lidar com a situação, de driblar a situação, às vezes para não ficar, que nem tu comentou antes, o tempo inteiro eu tô repreendendo. Por mais que eu não tenha filho, 2 filhos e um mais novo, que seja só o Pietro único, por muitas vezes também, que nem eu comentei, tava na fase do não. Tudo que a gente vai pedir pra ele é não. Eu não quero agora. Ele tá no final de semana agora. Tudo que tu fala pra ele, eu vou fazer final de semana. Tudo é final de semana. Não é mais nada do... Tô quase na mesma fase. Vamos tomar banho? Não, vou no final de semana, é tudo assim. Então, tipo, o tempo inteiro tem que estar driblando a situação, que nem agora quando eu fui sair, o Gabriel tava botando ele no chuveiro, o Gabriel teve que fingir que tinha se machucado e tava precisando de um super-herói pra ele sem... Entrar em ação. Pra ele não tava o tempo inteiro repreendendo, não fazer aquilo ali se tornar uma obrigação chata, sabe? Tá sempre o tempo inteiro fazendo entrar na rotina, mas tem que estar sempre driblando, sempre aprendendo uma técnica nova. Todo dia é uma aventura, porque nunca vai ser regrado.
Nunca vai ser igual. Eles são umas figuras, né? A Ceci também sempre diz assim, vamos trocar a Mana com o papai e a Ceci com a mamãe, que daí ela quer trocar, sabe? Daí eu digo, Ceci vai tomar banho com o papai. Não, tomar banho com a mamãe. Daí, ai, meu Deus, tá bom, daí a gente troca, mas a gente também, muitas vezes, não, agora você é com o papai, sabe? Porque tem que entender também, né? É, que não, com tem que ser certeza, com os dentro dois, né? da rotina, né? Claro. Mas tem que estar sempre usando, porque gente, eles são Criatividade. muito mais espertos que nós, assim, ó, Nossa, avançado. Quando tu pensa que tu tá indo, eles já estão voltando, rindo da tua cara ainda. Eles são muito espertos, não. Queridos, né? Então, Gris, agora que tu trouxe a questão do não, né? O que acontece, né? As crianças, eu acho que 99% passam pela fase do não, né? Tudo é não, né? E a gente, às vezes, acha ai, que eles estão querendo implicar com a gente, que estão, nos tirando, né? Mas o que acontece? A partir ali de 1 ano e meio, 2 anos, que acontece um processo no desenvolvimento da criança. Eles começam a perceber que eles não são mais aquela extensão da mãe, porque até então eles começam a se perceber como indivíduo, né? Então, o que eles conseguem perceber? Que eles podem ter vontade, né? E aí, como é que eles exercitam isso? Eles exercitam sendo uma oposição a alguma coisa que é imposta, né? Então, assim, até os 4 anos, claro, óbvio, como eu sempre digo, né? A gente tem que ter essa tolerância de respeito, né, ao tempo de cada criança, mas, por exemplo, isso se perpetua até os 6 anos. A gente tem que ficar atento, opa, né? Já passou da hora, né, Mas, geralmente, ele até dos 1 ano e meio, tem uns que começam que dão uma chancezinha, né? Começa nos 2, né? Dá uma folga maior. Mas aí se estende até os 4, 4 e meio. Então, mas passa, viu? Tá. Passa, uma fase e passa. Gente, assim, as crianças são, né, fases do desenvolvimento, esse perrengue que a gente vive, passa, gente. Então, vamos lá, vamos respirar, né? E vamos lá a fundo. E aí, assim, a gente poder, porque o que acontece, né, gurias? Às vezes a gente está sobrecarregada, a gente às vezes não vê, foi um dia difícil, né? E a criança vem com aquele comportamento e a gente fica numa situação que a gente acaba perdendo a paciência. Tudo bem, nós somos seres humanos, né? Eu acho que isso é importante a gente estar falando e falar também que tu trouxe da maternagem, né? A gente tirar essa romantização, né, da figura materna. Gente, a mãe é um ser humano que tem seus limites, que também erra, né? O que a gente tem é que tentar aprender com os nossos erros, mas nós erramos, né? Então a gente tem que procurar não repetir os erros, né? Então, mas a gente vai errar. Isso é a coisa mais certa do mundo. Até porque eles, quando a gente leva eles para casa, eles não têm manual de instrução, né? Seria bem bom, né? Mas eles não têm. Então a gente vai aprendendo com eles, né? Então, assim, às vezes uma coisa funciona, às vezes não funciona. Tem uns dias que a gente tá tri de boa, que a gente usa a criatividade, que a gente consegue, então, reverter algumas coisas. E tem dias que é mais difícil. O que a gente tem que procurar lembrar nessas horas, gente? Que nós somos os adultos e entender que aquilo é uma fase do desenvolvimento dele. Que ele não tá fazendo aquilo para te afrontar, que ele não está fazendo aquilo para te desafiar, que esse não é contra ti, né? Então, a Ceci não está fazendo isso contra a mãe, né? Ela está fazendo isso porque isso faz parte do processo de desenvolvimento dela, de individuação, dela se perceber enquanto indivíduo, né? Então, a gente tem que lembrar disso, porque às vezes a gente está naquele furacão e aquilo acaba acontecendo e a gente, quando vê, já foi. Né? Então, a gente procurar lembrar, não, opa, deixa eu respirar fundo, vou contar até 3. Que não é fácil. Não é fácil, não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes se a gente vê, eu sempre digo assim, quando vocês veem que estão perdendo a paciência, né, te afasta um pouco, vai tomar um banho, né, eu sempre digo, toma um banho, relaxa, né. Tem uma menina que eu atendo, e eu vou falar porque ela deixa, né, que ela, para relaxar, ela toma banho com a luz apagada. Eu achei, né, nossa, então a gente tem que criar estratégias, né? Que cada pessoa tem a sua, né? Para tentar se reconectar de novo, se reorganizar, para poder, então, dar esse suporte que a criança precisa naquele momento. Até porque quando a gente explode, depois vem a culpa, né? Gente. Mãe é uma eterna. Nasce a culpa junto, né?
E a gente tem que entender também isso, sabe? Que a gente também é um ser humano. E que não existe mãe perfeita, assim como não existe filho perfeito, né? E quando a gente consegue aceitar isso, consegue aceitar que a gente tem nossas habilidades, mas que a gente também tem as nossas limitações, fica mais fácil, então, da gente poder gerenciar isso, né? Eu estou olhando aqui, se alguém tiver alguma pergunta em casa, vocês podem ir fazendo que a gente vai conversando. Se eu não souber responder, eu vou dizer para vocês, olha, vou ficar devendo. E aí, num outro momento, eu vou lá pesquisar, vou estudar e vou trazer. Mas podem ir perguntando, a gente vai conversando. Tem uma pergunta que eu acho que tu não viu. Não vi. Você consegue ir para cima ali com as Tá, comentários? vamos ver. A menina falou do desfraude, acho que é desfraude. Deixa eu ver se eu acho. Posso te questionar? Pode. Tem uma perguntinha aqui que eu não vi. Era quando que dava pra fazer o desfraude que se fala, né? Quando que ela pediu isso? Quando que é o momento? Tá. Então, como eu disse, não tem um tempo assim específico, né? O que eu acho importante? A gente ficar sempre atento aos sinais, porque as crianças vivem nos dando sinais, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento aos sinais. Eu sempre digo assim, primeiro para conforto materno, esperem o verão. Não sei se a experiência de vocês foi assim. Sim, esperem o verão, então não importa se a criança já está com idade de desfraude, se os coleguinhas na escolinha já estão sem fralda, esperem o verão, gente, vão se estressar muito menos, né? Mas assim, geralmente as crianças começam um processo de desfraude, né, por 2 anos e meio. Eu sempre digo assim, ó, não fiquem forçando barra, porque a avó disse que a mãe desfraudou com 1 ano e pouco. Gente, o desfraude, quanto mais light for para a família e para a criança, melhor. Até porque esse desfraude meio obrigado, assim, meio traumatizante, pode deixar sequelas no desenvolvimento da criança, né? É bem importante a gente estar pontuando isso, porque a gente tem que pensar que o que sai na fralda é um produto da criança, né? É uma coisa que eles fazem. Então, a forma que a gente lida com o cocô e com o xixi da criança também traz informações para isso. Então, a gente apressar esse processo de que aquilo não é adequado, está em contato com ele, que ele tem que botar aquilo fora, que não é uma coisa legal para a gente estar fazendo com o produto deles, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o desenvolvimento físico deles, de controle de esfíncter, de saber controlar isso. A gente tem que respeitar o desenvolvimento também emocional e afetivo deles, o que está envolvendo isso. E assim, gente, bem tranquilo, assim, sabe? A partir dos 2 anos e meio, 3 e pouco, bem tranquilo, assim, não tem nada que a gente ficar preocupado porque meu filho está com 3 anos e meio e ainda está em processo de desfraude. Eu sou bem tranquila em relação a isso, assim, não é algo que me preocupe. Se chega, assim, uma criança aqui que está com 3 anos e ainda usa fralda para dormir, por exemplo, né? Ele está com 3 anos, o verão é logo ali. Sabe? Espera um pouquinho, vocês vão se estressar menos e vai ser menos traumatizante, claro, como eu disse nas outras questões. Bom, ele tá com 5 anos e ainda precisa, vamos dar uma olhadinha, né? Mas então é nesse sentido, assim. E até o fato de não comparar também, né? A não comparação de uma criança para outra. Porque eu vejo, tem exemplo também, o Pietro foi bem rápido. Tipo, entrou a quarentena ali, que eu fiquei em casa com ele, o desfraude foi super de boa, já tinha tentado antes, não tinha sucesso. Aí eu disse, não, vai no tempo dele. Aí quando caiu a quarentena, eu disse, não, vou tentar de novo, mas bem de boa. Nossa, não deu uma semana, ele tava desfraudado de dia e de noite. Foi super rápido o processo. O menininho que era amiguinho dele, tá com quase 4 e o desfraude... Até agora ele desfraudou com uns 3 anos e meio, mais ou menos. Acho que ele desfraudou no mesmo dia que nós tava conversando. Eu e a mãe dele conversando a respeito. E eu acho que ele ouviu, porque nós tava em vídeo chamada. E eu não sei se ele ouviu a gente conversando. Ela disse, não tem jeito de desfraudar, mas eu não vou forçar, eu vou deixar no tempo dele. Ele pediu pra ir no banheiro, fez xixi e ela foi tirando as fraldas aos pouquinhos. Olha que importante, se sentiu respeitado, né? Em escutar a mãe. Quer dizer,
Aí tem dois lados, né? Porque ele pode, claro, não sei como é que é o vínculo dele contigo, né? Porque ele podia se sentir exposto também, isso podia ter sido um tiro no pé, Sim. né? Mas a mãe teve uma postura de dizer que bom, que estava tranquila em relação a isso, né? E ele se sentiu respeitado, né? Porque a criança, quando tá... Porque, de repente, se tu tivesse insistido lá no início, talvez até tu tivesse desfraudado na primeira tentativa. Sim. Mas teria sido um processo cansativo para ti, teria sido um processo que não teria sido legal, de repente podia ter deixado algumas questões pendentes, né? Isso foi meu medo. E como tu respeitou, a coisa aconteceu de boa, porque ele estava ele estava pronto, né? E a coisa fluiu, né? Então, para que às vezes a gente quer, né? Eu digo, criar filho não é competição, né? Sim. A gente quer, porque parece, tem que andar, tem que tirar a fralda, tem que, né? Então, não, assim, vai cada um no tempo, não adianta. E isso também, a gente se permitir, né, gurias, ter mais leveza nesse criar, que já é difícil, né? Criar filho já dá trabalho, né? Então, vamos nos permitir ser mais leves com a gente também, né? Acolher mais, né? Na verdade, outras mães também, né? Porque a gente precisa de acolhimento sempre, né? Para todas as questões. A Ceci, na verdade, o desfraude dela foi um pouco difícil, tá? Então, ela desfraudou, daí voltou um pouco, daí a gente tentou de novo, também foi na pandemia. Então, ali no começo, né, da quarentena. Então, foi um pouco complicado. Já a mamadeira foi super tranquilo tirar, sabe? Porque ela tava, na verdade, ela fez xixi na cama umas 2, 3 vezes, depois de tomar uma maio, eu disse, não, filha, não dá. Daí ela pediu, várias vezes ainda eu dizia pra ela, mas você faz xixi na cama, vamos, né, vamos comer o papazinho, vamos comer alguma coisa antes de dormir, e daí a gente tirou o leite. E hoje ela não pede mais. O bico também, a gente tá no processo que a gente tirou o bico, ela tá bem sentida ainda, sabe? Daí às vezes tem as avós postiças que vão lá e ela pede a avó da avó Glaucia, entendeu? Mas são coisas que acontecem que ela não sabia também que a gente tava tirando, então ela pediu, eu quero meu bebida. A nossa foi e deu, né? Entendeu? Mas ela, por quê? Porque ela se sente segura com ela. Então ela diz assim, minha mãe não tá, vou pedir pra ela. A gente sabe bem o que é a vovó Glaucia. E aí, a vovó Glaucia fala das mamadeiras e dos bicos. Isso com a minha mãe também, sabe? Com a minha sogra, ela se sente também assim, quando não tá com nós, vou pedir pra minha avó, né? Que a avó, e eu tenho memórias da minha avó assim também. Tanto que quando a minha mãe tirou o meu bico, eu pedia pra minha avó, vó, eu quero o bico. A minha avó dizia, pode ser o armazém, pode ser do armazém, e eu dizia, pode ser. E eu chupava qualquer bico, mas era a minha avó que me dava, sabe? Então isso também é muito, que nem tu falou, é afetivo, né? O bico tem algo muito afetivo, assim, né? E como cada criança tem um processo diferente, né? O desfraude da Ceci já foi complicado, do Pietro super de boa, e a mamadeira em compensação totalmente ao contrário. Cada criança tem um ritmo e não dá pra ser forçado, porque senão... E, guria, se a gente enchesse essa sala, que ela não é muito grande, mas se ela fosse enorme, se a gente enchesse essa sala, cada mãe ia ter uma experiência para dividir com a gente, né? Porque é bem isso, cada criança reage de uma forma. Por isso que eu sempre digo, quando eu faço os vídeos e quando eu converso com as famílias aqui, eu digo, não existe receita de bolo, a gente vai nas tentativas. Então, às vezes, por mais que a gente estude um caso, por mais que a gente pense em ajudar aquela família, às vezes a gente sugere uma coisa que não funciona. E aí, então, a gente vai tentar outra coisa, né? Então, a gente poder perceber que cada história de vida é uma, né? E que bom que é assim, né, gurias? Porque que sem graça se fosse tudo igual. É verdade. Né? Que bom que essa experiência é tão rica, né? E se vocês... tu tem 2 filhos, né? Tu vai ver que as coisas funcionam diferentes. Até porque, gente, não são só as crianças que são diferentes. Por exemplo, quando a Cecília nasceu, tu estava num momento da tua vida. Hoje, quando a Clara nasceu, tu já não é a Fran, a mesma mãe, quando tu recebeu a Cecília. Tu já é outra mãe. E tu vai ser uma mãe, mesmo sendo mãe das duas, amando as duas do mesmo jeito, tu vai ser sim, né? Às vezes as pessoas ficam assim, como tu vai dizer? Vai ser sim uma mãe diferente para cada uma delas. Por quê? Porque elas reagem diferente, então tu não vai conseguir. Aí, o que a gente tem que frisar é que, por exemplo, as regras da casa são as regras da casa para qualquer um dos filhos, isso sim.
né? Mas assim, a forma de lidar com um e com o outro vai variar, porque eles reagem diferente. Né? São duas pessoas diferentes, né? Claro, né? E que importante, Fran, quando tu traz essa questão das mães poderem hoje falar das suas dificuldades. Porque o que acontecia uma vez, né? Vocês ainda são jovens, né? Mas uma vez a mãe não podia se queixar do papel materno. Tinha que ser tudo, né? Então tinha essa romantização, onde a mãe tinha que achar toda a maternagem ótima, quando na verdade ter filhos é maravilhoso, mas é exaustivo, exige um monte da gente, modifica a nossa rotina, interfere nos nossos projetos, às vezes a gente se sente cansada, a gente se sente culpado. E isso era uma coisa que não era dito. É corpo, mente e alma, né? Exatamente. Então, que bom que hoje existe esse espaço para a gente poder estar falando e compartilhando e podendo acolher outras mães. Isso é muito importante. É que nem a mãe que não consegue amamentar, né? Versus a mãe que amamenta. Então, muitas vezes, tem mães que querem impor, não, porque o leite materno é melhor. Eu ajudei muitas mães amigas minhas, assim, né, que tiveram filhos também, mães mais jovens, a dizer assim, gente, não deu mamadeira, entendeu? Não tem problema nenhum, as crianças crescem iguais. Mas eu defendo a amamentação, porque eu acho que é muito importante, para quem consegue, para quem quer isso, entendeu? Claro. Mas tem que ser uma coisa boa para mãe e para criança. Não pode ser só para mãe ou só para criança. Tem que ser para as duas partes, né? Exatamente. Então, assim, ó, a amamentação é lindo, mas tu não deixa de ser, eu sempre digo assim, ó, tu não deixa de ser uma boa mãe porque tu não conseguiu amamentar teu filho. Exatamente. Né? Porque parece aquela figura da mãe amamentando, parece que a boa mãe tem que dar conta disso. Disso e tantas outras coisas, né? E não, às vezes, a gente não dá conta de tudo, não, por um desejo ou por não conseguir, enfim, né? Não dá. E tudo bem, gente, né? Sim. Tudo bem, a gente tem que sair desse lugar de santificado, né, de mãe, né, santificado, porque para a mãe, né, aquela coisa meio religiosa, pura. A gente tem outros papéis, a gente tem outras coisas, né? E nós somos mulheres profissionais, claro, e também mães, né? E que isso é importante para os nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam ver que a gente desempenha outros papéis, que a gente é um ser humano, que a gente busca realizar, porque nós somos os modelos dos nossos filhos. Primeiro, né? Então, se eles têm figuras que mostram para eles que é importante ir atrás da felicidade, que é importante a gente se sentir realizado, que é importante a gente fazer o que gosta, que a gente investe em autocuidado, o que a gente está passando para os nossos filhos? Né? Que eles também vão ter que fazer isso. Agora, se a gente mostra que a gente tem que abrir mão por causa deles, né? Que a nossa vida é só viver para eles e que acabou todo o resto, que sentimento eles vão ter, né? Sabendo que a felicidade da mãe tá todo no peso das costas deles, né? Olha a carga que é isso para eles. Né? Então, quando a gente mostra que a gente, apesar de ser mãe, de amar muito eles, a gente tem outros papéis, a gente tira essa obrigatoriedade deles nos fazerem pessoas felizes. Eu acho que até insegurança quando eles precisarem ir atrás dos sonhos deles também, né? Isso. Quando eles precisarem trabalhar, quando eles precisarem buscar, independente se for, que nem que tem menina, se for se dedicar 100% para os filhos dela, ou se ela for procurar uma carreira, tipo, é bom ela saber que ela teve o apoio da mãe, que a mãe fez, que a mãe procurou o que era melhor, sabe? O que era bom para ela, o que ela queria para a felicidade dela. Essa Acho foi bem uma importante pergunta mesmo. até que eu tinha colocado, né? Sim. Como criar, na verdade, crianças livres, né? Sim. Assim, e que também consigam defender, não defender, mas lidar com a diversidade, né? Que todas as crianças são diferentes. Então, também como criar as meninas para que elas sejam livres também e não num mundo assim machista, né? E tu que tem menina, eu acho que é tão difícil quanto, né? Como que tu tem meninos também, né? Como criar meninos num mundo assim, sabe? Que diz que a mulher tem que ser inferior ou que a mulher tem que aceitar, né, esse papel. E o machismo na criança menina acontece até com ele mesmo.
tipo assim, ó, de figuras masculinas fazerem o preconceito com a criança mesmo. Tipo, exemplo de situações que eu passo com o Pietro, teve fases que ele queria vassoura, rodinho pra ajudar a limpar a casa. Ele tá numa fase que ele diz que ele vai ser cozinheiro, que ele quer uma cozinha. E tu ouvir vindo de figuras masculinas dizer que não, que isso é coisa de menina. E, gente, não é de menina. Ele vai ser pai, ele vai cozinhar, ele vai limpar, ele vai fazer todo o processo que eu faço dentro de casa, que o pai dele faz dentro de casa. Porque o Gabriel também faz o papel dele, entendeu? Ele mora dentro da casa, ele faz o papel dele, ele não tá me ajudando. E esse exemplo o Pietro tem dentro de casa. Então, tipo, o machismo acontece não só com as meninas, acontece com os meninos também. De tu ouvir, tipo, isso é coisa de menina, ele não tem que ter isso porque isso é coisa de menina. Gente, não é coisa de menino. O meu filho brincar de boneca não é coisa de menino. Ele vai ser pai, se ele quiser um dia ele vai ser pai. E ele vai cuidar dos filhos dele que nem o pai dele cuida dele, entendeu? Com certeza. Então, o machismo não acontece só com meninas, acontece com o menino. E eu acho que tem que ser muito bem trabalhado para que ele não tenha esse retrocesso depois de tipo, eu não vou brincar com isso porque os amigos não são entende? assim, Isso, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a criação tanto de menina quanto de menino tá bem complicada para esse lado assim de eu quero que meu filho faça o que ele queira fazer, independente de qual for a opção dele, entendeu? Se ele quiser ser cozinheiro, se ele quiser brincar com cozinha, se ele quiser fazer faxina, se ele quiser fazer o que ele quiser, ele vai fazer, porque ele é livre, ele é uma criança livre, ele vai ser um adulto livre. E, gurias, é bem importante, eu acho que muito pertinente isso que vocês trazem, assim, porque o que acontece? Existe, sim, uma sociedade machista, né? Preconceituosa, machista, não adianta a gente dizer que não existe, porque ainda já foi pior, mas ainda existe, né? A gente ainda escuta isso. O que acontece? Às vezes, eu acho que essa geração, né, nós somos agentes de mudança. Quando a gente tem filho, a gente se torna um agente de mudança desse olhar, né? Eu acho que a gente pode mudar o nosso olhar, mas a gente é um agente importantíssimo. Porque o que acontece? Por exemplo, vocês trouxeram várias questões aí, mas de imposição social, por exemplo, quando se fala... Menino também está muito presente, mas as meninas eu acho que sofrem mais a questão de padrões, né, a serem seguidos, né? Os meninos agora também, com as mídias também está acontecendo. O que acontece? Às vezes a gente não percebe e a gente fala da mídia sim, né, que é algo muito importante, né? Então tem nada contra as blogueirinhas, né, as coisas, mas a gente tem que pensar que às vezes uma adolescente não entende que tem um filtro, né, que aquele mundo ali não é o real, né? Mas mais importante do que isso, às vezes na nossa casa a gente passa uma mensagem que mantém isso. Por exemplo, como é que a gente quer que a nossa filha cresça aceitando seu corpo, com autoestima, se ela vê a mãe sempre reclamando da sua forma física, né? Sempre reclamando, ai, porque eu tô gorda, ou ai, porque não sei o quê. E assim, bom, o que tu pode dizer? Sim, ninguém vai dizer, eu vou olhar mais para minha alimentação em função da minha saúde, porque é melhor. Mas sabe essa questão física? A gente vê as mães se queixando por algum aspecto físico na frente das mães. Por exemplo, eu já tive uma mãe que reclamava que a filha não aceitava o seu cabelo crespo, né? Mas ela não gostava do cabelo crespo e vivia fazendo escova progressiva. É um direito que ela tem, mas a gente tem que pensar o quanto no discurso dessa mãe ela passou a não aceitação desse cabelo também. Foi exemplo, né? E a gente faz sem querer, gurias. Não pensem que a gente quer uma coisa consciente, né? Então, assim, eu quero que a minha filha aceite uma coisa que eu não aceito. Né? Então, quanto a gente também tem que se olhar, né? Será que a gente também não corre atrás desses padrões para se sentir aceito? Né? Então, outra coisa... A gente tem possibilidades assim de facilitar esse processo. Por exemplo, quando a gente vai elogiar a criança, né? Não ficar só no elogio estético, né? Porque às vezes a gente se pega dizendo, ai, como tu é linda, como tu tá bonita com essa roupa, ai, que...
poder pensar outras habilidades que a gente pode elogiar a criança sem ser só a parte física. Quando a gente vai comprar uma roupa, não pensar só na estética, mas também no conforto, né? Porque às vezes a gente quer que os filhos... deixa o menino usar uma calça de moletom para ir numa festa, por que ele tem que usar uma calça jeans que aperta, se ele se sente mais confortável? A menina, por que tem que usar sapatinho em vez de tênis, só porque fica esteticamente, né? Mas... Então deixa eles também fazerem parte desse processo, que é importante o bem-estar deles além da estética. Né? Então a gente poder ficar atento a essas questões, são pequenas coisas, né, gurias? E poder assim, ó, dá liberdade de poder explicar quando eles ficam maiores. E não existe cor que é de menino e menina. Não existe... A Ceci fala já. Ela chegou um dia falando, sabe? Ai, rosa é de menino. Eu disse, não, rosa é de menino e de menina. Né? E daí eu falei, até eu coloquei o Ricardo na jogada, né? Eu falei assim, papai, você gosta de rosa? Daí o Ricardo, sim, o papai gosta de rosa, sabe? Então daí um dia ela chegou e daí ela disse, rosa é de menino e de menina, né, mãe? Então ela lembrou, sabe, que era. Mas com certeza ela ouve isso de algum colega, ou, né, de outros lugares, outras pessoas, né? Sim. Mas se a gente empodera os nossos filhos, eles conseguem se sentir... Olha como ela se posicionou, né? Então, assim, é a mesma questão da cor de pele. Não existe lápis cor de pele. Lápis cor de pele são vários lápis. Né? Então, e se a gente empodera os nossos filhos, se eles compreendem... Porque eu acho que é isso que é o legal, sabe? Se a criança compreende, se tu pegar o teu braço mais um e tu ver que não existe uma cor só, que existem várias nuances de cores, e eles poderem entender isso, que essa cor não é representada por uma única cor, eles vão se empoderar desse conhecimento, porque eles se internalizaram, né? Então, eu acho que isso é importante. Tem uma pergunta que a Kathleen me perguntou, né? Kathleen, as gurias trouxeram também essa questão, né? Ali a Kathleen está perguntando como agir as respostas rápidas, não vou, não quero, né? Então a gente conversou um pouquinho, Kathleen, eu vou falar brevemente, mas se tu quiser, a live vai ficar salva, né, Júnior? Vai ficar salva lá no perfil, né? O Júnior tá me dando uma assistência aqui, porque como eu disse para vocês, gurias, eu não entendo nada de tecnologia. Gente, nada. Meus filhos já não me aguentam mais porque eu peço ajuda para eles. Então, hoje, né, chamei o Júnior aqui para nos auxiliar. Então, assim, Kathleen, o que acontece? Isso faz parte do desenvolvimento, né? Então, se o Nicolas está lá nessa fase aí, fica tranquila que isso passa, tá? Depois tu vai lá, assiste lá essa partezinha que a gente falou, que tu vai entender. E aí, gurias, que mais vocês acham que seria importante trazer? Ficou alguma coisa? O pessoal de casa tem alguma coisa para perguntar? Eu queria frisar na primeira pergunta que eu coloquei, que eu não queria deixar passar batido de falar aqui, que eu comentei contigo antes da gente entrar ao vivo, da importância também foi da escola em relação à alimentação do Pietro. A importância que foi a paciência que teve, a paciência que elas tiveram. Queria muito agradecer à Escola Nossos Tesouros por toda a paciência com o Pietro, por todo esse retorno que elas deram depois que ele conseguiu esse desbloqueio da alimentação. Elas fizeram festas, elas levaram ele na cozinha para contar para todo mundo que ele tinha conseguido comer, fazer ele se sentir orgulhoso dessa vitória que ele teve, sabe? O quanto é importante também ter esse vínculo, porque que nem eu que trabalho fora, sou empreendedora, tenho trabalho, tudo. A gente não consegue ficar 100% ao redor do filho, 100%... Nem deve. O tempo inteiro, sabe? Dando suporte, a gente precisa desse, que nem tu comentou, desse apoio. Eu achei muito importante também o apoio da escola. A gente poder confiar onde a gente está largando os nossos filhos, poder saber que eles também estão ajudando num processo complicado que nem foi pro Pietro. Queria muito agradecer Que coisa boa, e esse reconhecimento tem o seu mérito, né? Porque eu sempre digo, a escola tem que ser uma parceira da gente, né? É um ambiente super importante. Então eu sempre digo para as mães, né? Coloquem seus filhos num ambiente que vocês se sintam seguros, né? Se vocês não estão seguros nesse ambiente, procurem um outro. Porque é exatamente isso, né? A gente tem que contar com eles. Às vezes, elas passam uma boa parte do dia, né? Com as crianças. Às vezes, elas conseguem passar mais tempo com eles do que a gente quando eles acordaram. Sim. Né? E ele foi uma coisa que eu fui lá, eu tentei dar o almoço pra ele e eu não consegui desbloquear ele. Então, tipo, no processo da paciência que elas tiveram,
na jogada que elas fizeram, na conversa que elas tiveram, elas conseguiram desbloquear ele, sabe? Então é muito importante esse vínculo que tem casa e escola. É muito importante mesmo tu poder confiar onde tu vai botar o teu filho e saber que eles estão ajudando nesse processo também. A importância que é esse vínculo também. E nessa parceria, né, família e escola, só tem a ganhar a criança. Só. Né? Então, assim, quanto mais se andar junto, quanto mais troca tiver, quanto mais parceria, quanto mais a família também participar da vida escolar, né, melhor, certamente. Né? Gente, então, assim, não sei se ficou alguma coisa a ser dita, né? Se tem alguma coisa que vocês gostariam de dizer. Acredito que não. As dúvidas que eu tinha em relação a Pietro, eu consegui tirar bastante. Vamos preparando o psicológico dele, o nosso, para tirar uma madeira. Certamente, gurias, Aos vão pouquinhos, surgir, com certeza. Diariamente surgem, né? outras, né? Quem sabe a gente faz uma outra live daqui a tempo pra gente atualizar. Ai, vão ser dúvidas totalmente diferentes já. Completamente diferentes. Então, assim, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Que bom, porque eu queria que as mães que estão aí me vendo, as mães de casa, pudessem se sentir representadas por vocês, por ter alguém. Porque eu podia ter feito uma live aqui sozinha, mas eu não queria ficar nesse lugar de quem fala e não escuta, sabe? Eu queria essa troca, esse bate-papo, essa coisa leve, assim, que foi, né? Que foi uma coisa legal, um momento que foi enriquecedor para nós e eu espero que tenha sido também para o pessoal de casa, né? Gurias, de coração, muito obrigada, né, por essa disponibilidade de estar aqui, né, queria dizer para o pessoal aí que nos acompanhou, né, agradecer a presença deles, dizer então, se vocês gostaram e acham que é importante alguém assistir, a live vai ficar lá, então, no meu perfil do Instagram, né, e agradecer que vocês passaram aí e participaram, né, o carinho de vocês, que aqui escutei tanto, estou lendo tanta coisa boa, assim, né? Fico bem feliz dessa parceria que a gente está firmando aí. Gurias, obrigado. Então, por hoje, gente, é só. Agradeço, então, ao Júnior, né? O pessoal que está dando suporte aqui nos bastidores. E até a próxima, então. Beijo grande, gente, e tchau, tchau.